debate já vai começar. Na TV Cultural você vai ver, amador ou profissional, aqui é o seu lugar. O melhor da rodada, lances e polêmicas, vem junto, vamos debater. Sorteios de brinde, sempre o melhor para você. Debate esportivo é na Cultural TV. Debate esportivo é na Cultural TV. Muito bem, muito boa noite para você, internauta, você que está acompanhando o canal do YouTube da Cultural TV. Nós estamos iniciando um programa especial de final de ano para você que está aqui acompanhando o nosso canal, você que ficou durante todo este ano com a Cultural TV. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que estiveram com a gente durante este ano no nosso debate esportivo. Moad, Móveis feitos com vidros, Santa Terezinha Alimentos, alimentos produzidos aqui, todos eles em Concórdia. Destaque são as cucas, né? O carro-chefe da Santa Terezinha, as cucas recheadas. Luiz Anderson Jeans, a equipe da Cultural veste Luiz Anderson Jeans. Camaro Distribuidora de Pneus, Cantina Altas Horas, Frigorífico Matei, ainda Tinto Filmes e Fabete. Hoje vamos estar aqui neste programa super especial, sempre com os nossos amigos. Vou estar ao lado do Beto Boscato, está presente, Marcelo Vicari, Davi Piaia. Vamos contar também com o programa, com a presença de membros aí, um representante da Série A do Campeonato Interiorano, Denilson Lorenzetti, nosso parceiraço também, incluindo também o Alessandro Esprícigo, representando a equipe do Caravaggio, campeã da Série C do Campeonato Interiorano. Além disso, o Alessandro, um dos nossos representantes, dos nossos patrocinadores das nossas jornadas esportivas, a Rottweiler Corretora de Seguros. Primeiramente, Marcelo Vicari, boa noite, bem-vindo a esse programa especial aí, para a gente falar muito sobre o Campeonato Interiorano. O que foi e também expectativas aí para a próxima competição. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Muito boa noite aos nossos convidados e a todos que nos acompanham nesta noite especial, nesse programa especial que a gente está levando ao ar. Realmente, André, o Campeonato Interiorano, nesse ano que passou, edição 2023-2024, Campeonato Interiorano que foi forte na Série C, foi um campeonato forte na Série B e também um campeonato que foi forte na Série A. Então nós vamos estar batendo um papo aí com as equipes que ficaram com os títulos, né? Como você já especificou, o Denilson Lorenzetti representando o tricampeão da Série A, o Ser Aliança de Barra Bonita. Nós tínhamos também um convidado, o pessoal do Linha Guarani, mas por compromissos particulares não puderam estar presentes nesta noite aqui com a gente, né? Então, vamos ter também o Alessandro Esprícigo, ele que vai estar representando a equipe do Ser Caravaggio. Ser Caravaggio que voltou na disputa desse último interiorano, depois de ter alguns anos fora do campeonato, voltou para a Série C, já no primeiro ano conseguiu a sua classificação para a Série A, juntamente com a Série B, juntamente com a equipe do Volta Alegre, que também voltou esse ano. Então nós vamos estar debatendo, André, fazendo um bate-papo, uma conversa com eles, uma avaliação do que foi o Campeonato Interiorano, o que eles esperam para o próximo campeonato, próximo ano. Claro, administração nova. Vamos ter ainda, né? um setor, um administrador novo no esporte. Tudo leva a crer, que indica que é o Marcelinho Pagnoncelli, que vai estar na frente da pasta
da cultura e do desporto, se assim continuar a pasta, né? Cultura e desporto, e outras pessoas que estarão trabalhando, e com certeza a gente vai ver como foi o campeonato interiorano. Algumas ideias, algumas questões que a gente tem que levantar, do que pode acontecer, do que não pode acontecer, enfim, bate-papo bem legal aí para nós falarmos de interiorano. Muito bem, Marcelo Vicari. Quero mandar mais uma vez um abraço especial para você, internauta, que durante este ano de 2024 nos prestigiou nas nossas competições. E aí foram tantas, né? Começamos lá com o Campeonato Interiorano, passamos para o Campeonato Municipal de Futsal, transmitimos basquete cadeirante, futsal, tanto o amador, né, o Campeonato Municipal, como jogos da ACF no Campeonato Brasileiro, Copa Santa Catarina, né? Estivemos prestando um auxílio aí, né, a administração municipal no JASC de 2024, né, um evento que aconteceu aqui em Concórdia, com futsal masculino e feminino, trabalho para a Federação Catarinense de Basquete também. Então, quer dizer, o nosso carro-chefe foi o futsal, né? Então foi muitos eventos envolvidos neste ano e, claro, né, a gente tinha uma expectativa. Jogo das Estrelas. Fizemos transmissão para o Campeonato Brasileiro Série D, né? Não nós, mas as imagens. Nossa equipe, né? Imagens, a nossa equipe trabalhou no jogo do Concórdia com o Brasil de Pelotas, né? Enfim, a Cultural TV fez um grande trabalho novamente esse ano. Estamos com um trabalho novo, né, André? Que é a questão da TV HD, né? A renovação desse ano. E o incremento a mais para o pessoal aqui da nossa região do esporte, né? E o incremento a mais para nossas transmissões e também para os nossos patrocinadores, né? A gente no início do ano prometeu fazer alguns eventos e nesses eventos não estava o Campeonato Brasileiro. Então os nossos patrocinadores ganharam o Campeonato Brasileiro de Futsal. E o detalhe, o primeiro, né? A primeira edição. Os nossos patrocinadores, que foi um grande sucesso que a gente teve. Agora, no final do ano, a Copa Cultural, né? Estamos fazendo as finais, estaremos fazendo as finais da Copa Real Center. Então, são algumas competições tradicionais e sempre com a marca, né, da Cultural, com os nossos patrocinadores que tiveram, então, um incremento. Como a gente falou, no início do ano, a gente prometeu que os nossos clientes iam ter divulgações no YouTube, né, no Facebook, nas redes sociais, mas também pintou aí um canal de TV, canal de TV por assinatura, que está chegando aí junto ao Grupo Cultural, né? Isso, valorizar, né, esse empenho todo da direção da Cultural, né? E a nossa retaguarda, né, que a gente tem que sempre valorizar, que é a nossa equipe de trabalho que pega junto com a gente aqui nas transmissões aí dos jogos aí e gurizada nova pintando no pedaço por aí. Marcelo, eu vou deixar liberado aqui para você conversar agora com o Lorenzetti, né? Já em seguida vai estar sentado aqui ao meu lado aqui o Alessandro Esprícigo, né? Agradecer a todas as comunidades que nos receberam. Em forma de que competição, em que momento, com o debate, né? Levamos o debate às comunidades, né? A gente tinha levado o debate já lá para casa do Índio, a primeira vez que a gente trouxe o Pedro Bianchini, né? Goleiro, na época, o atual goleiro da seleção brasileira. Foi no interior, mas foi de uma forma, mas enfim, a gente levou para fora, né? Levou para casa dos nossos patrocinadores também, mas eu acho que é um passo importante de uma maneira da gente estar não só durante os jogos, porque quando você vai para transmitir um jogo, você vai para transmitir um espetáculo lá, é a partida de futebol. A cereja do bolo é a partida, o debate não. O debate você vai para bater papo com o pessoal da comunidade, né? Contar a história da comunidade, conhecer um pouquinho mais as pessoas que fazem acontecer o Campeonato Interiorano. O Campeonato Interiorano, ele tem toda a visibilidade hoje pela mídia com imagem, mas quem faz realmente é quem está lá na comunidade, são as equipes, então isso foi um passo muito importante que a gente realizou também. Mas eu quero agradecer mais uma vez a Moad, Móveis Feitos com Vidros, aqui de Concórdia, parceiraça da Cultural, Santa Terezinha Alimentos, né, que lançou nesse ano aí as cucas sabores morango e pistache, né? Pistache, né? Delícia demais. 2 novidades que tomara que fiquem, né? A equipe da Cultural veste Luiz Anderson Jeans,
Camaro Distribuidora de Pneus, né? Daqui a pouquinho o Marcelo vai estar falando do pneu aí, enfim, né? É uma empresa muito forte aqui em Concórdia também que coloca a sua marca nos nossos debates. Cantina Altas Horas de Pumirim também, você precisa realizar, principalmente agora, festas de final de ano, você não precisa nem ter festa muito grande, né? Você vai reunir, tem famílias aí que final do ano reúne 100, 200 pessoas, entre em contato aqui em Pumirim com a Cantina Altas Horas, você não vai se arrepender não, hein? Frigorífico Matei, nosso parceiraço que começou agora nessa reta final do ano também, está com a gente. Tinto Filmes, né? O cara que tá com a gente quase lá desde o começo quando começou, a gente já vinha fazendo algumas transmissões via imagens, né? Mas depois da chegada do Davi, da empresa Tinto Filmes, ser parceira da Cultural, a coisa deu um up diferente também, nos colocou, como eu sempre brinco, né? Vou ter que falar Bruno Henrique do Flamengo, né? Nós viramos para outro patamar as nossas transmissões e a partir dali também a gente cresceu bastante, né? Nas filmagens, tanto do debate quanto das filmagens das transmissões nossas jornadas esportivas, de todas elas, né, em qualquer modalidade. E a Fabete também, grande parceira aí da Cultural. Fique à vontade aí para você bater um papo aí com essa gurizada, tanto com o Denilson Lorenzetti, né, irmão aí do nosso amigo Emerson Lorenzetti, e também com o Esprístico aí, meu caro Marcelão. Ok, então, André, vamos dar prosseguimento a esse programa especial nesta noite. Quero já cumprimentar Denilson Lorenzetti, Deni Lorenzetti, meu amigo de muitos anos, de vários interioranos. E, Deni, uma satisfação você ter aceitado nosso convite, estar aqui nessa noite para nós falarmos um pouquinho do Campeonato Interiorano, falarmos do Ser Aliança de Barra Bonita, que esse ano conquistou, pelo 3º ano consecutivo, o título do Campeonato Interiorano, se igualando ao Caravaggio, né, em número de títulos, ou passando, não estou bem lembrado, né, eu acho que agora vocês têm 7, o Caravaggio tem 6, né, mas, Deni, obrigado aí pela sua presença nessa noite. Boa noite, Marcelo, boa noite, André, boa noite, Beto, boa noite, Davi, e boa noite, o Alessandro aí também, nosso colega aí há muitos anos aí, boa noite, e agradeço muito o convite, a gente que agradece a oportunidade e a lembrança de poder estar aqui presente e representando a nossa comunidade. Alessandro Esprícigo, hoje representando a comunidade de Caravaggio. Também, como o André falou, o Alessandro é um incentivador nosso, um patrocinador dos eventos da Cultural, através da Rottweiler Corretora de Seguros. Alessandro, boa noite, obrigado aí por ter aceito o convite. Para nós falar um pouquinho do interiorano, essa volta que todo mundo esperava, não por uma questão assim, quando a gente fala, não é uma questão de torcer pelaquela equipe, ter o favorecimento. É que uma equipe como o Caravaggio não poderia ficar fora do interiorano e voltando com o título e subindo para a Série B. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Marcelo. Primeiramente, agradecer o convite aqui da Web TV, né? Ao Beto, ao André, ao Davi, ao Deni também. Muito feliz em estar aqui, né? O Beto, vocês já me convidaram várias vezes, né? E por compromisso a gente não conseguiu participar, mas hoje muito feliz de estar aqui com vocês, né? E poder falar um pouco, representar um pouco o Caravaggio, né? Um clube que nem tu comenta, um clube que muito grande, né? E não poderia estar de fora do interiorano, né? E vamos ter um bate-papo muito gostoso hoje à noite. Legal, Alessandro. Eu vou começar com uma pergunta. Começo com o Deni e depois a mesma pergunta vai para o Alessandro. Deni, primeiramente, como você viu o campeonato interiorano desse ano? Uma avaliação no geral. Obviamente que o campeonato interiorano da Série A esse ano teve uns contratempos, uma questão de ficou praticamente 60 dias parado por questão de julgamentos, irregularidade de atleta que acabou transferindo o título, algumas equipes que acabaram de uma forma ou outra no julgamento sendo excluídas do campeonato, mas de uma maneira geral, Deni, que avaliação você faz, como você viu o campeonato interiorano da Série A esse ano, 2023, edição 2024? Ok. Olha, Marcelo, assim, o nosso modo de ver, a gente acompanha o interiorano há muitos anos. A gente está à frente da equipe, eu como dirigente, há anos atrás como atleta, infelizmente não jogo mais,
há muito tempo, né? Mas a gente acompanha desde lá nos anos 90, praticamente, o campeonato aí como dirigente. Então, o campeonato, ele tem, ano a ano, a gente vê que ele tem mais visibilidade, é um campeonato cada vez mais disputado, mais almejado pelas equipes. Ao meu modo de ver, foi um campeonato muito bem organizado, teve seus percalços no meio do caminho aí por contratempos de recursos e tal aí, mas foi um campeonato bem organizado, bem nivelado. Tanto é que lá no início você discutia entre as equipes aí, ou conversavam numa roda de amigos, obviamente você sempre me dizia, Barra Bonita, equipe a ser batida, mas a gente via como um campeonato muito parelho, muito disputado. Tanto é que as equipes que tinha o objetivo de chegar entre as 8 ou 6 aí acabaram chegando. Então, você pode ver aí os cruzamentos finais aí, o nosso cruzamento com o Santo Antônio em especial foi praticamente uma final antecipada, foi um jogo muito disputado, muito parelho. A questão da final também foi um jogo muito disputado, a gente teve a felicidade de vencer no primeiro jogo, mas o campeonato em si, a gente só tem a elogiar a organização, como ele foi desenvolvido, a questão das datas foi muito bem programado, a questão de ter um calendário, né? Principalmente a gente... Era uma das coisas que as equipes, juntamente com a Fundação de Esportes, né, pedia as datas serem especificadas, né? A equipe já sabendo que ia jogar tal dia, que ia ser um sábado, que ia ser um domingo, alguns jogos aconteceram, né? Mas de uma maneira ou outra, essa questão das datas ficou muito melhor o campeonato, até pela questão das comunidades se programar para outros eventos, né, Dele? Ficou ótimo, na verdade, porque você consegue se programar, você tem uma data, você tem uma previsão de jogos, a questão dos atletas também consegue se programar, porque hoje a maioria da gurizada joga vários campeonatos, então você consegue ter uma programação. Óbvio que tem dificuldade de ter todo mundo nos jogos, a gente encontrou essa dificuldade, como várias outras equipes têm essa dificuldade, mas de modo geral, assim, foi um campeonato muito bom. A gente acompanhou não só nossos jogos, acabou acompanhando outros grandes jogos. Teve jogos muito bons, muito público presente. Você vê nos jogos finais aí também, tanto nosso, nas semifinais, e a gente acompanhou muito público presente. Então, eu acho que de modo geral, assim, o campeonato só tem, ano a ano, tem crescido e a tendência dele é cada ano melhorar, né? Legal, Dani. Enquanto a gente está conversando, o Davi vai passando momentos dos jogos, né, das equipes, Barra Bonita, aí está passando agora o primeiro jogo da final entre Barra Bonita e Cerischiavini. Então, o Davi, durante a programação, durante o que a gente vai debatendo aqui, o Davi vai botando aí alguns lances, alguns replays aí dos jogos que aconteceram no Alessandro. Alessandro, a mesma pergunta para você. Você como atleta do Caravaggio, você como dirigente, né, que a gente acompanha essa união de vocês lá do Caravaggio, eu sempre comento algumas coisas que o que vale muitas vezes mesmo é a união do grupo, a união da equipe. O pensamento de estar todo mundo voltado no seu objetivo. E um exemplo que eu cito é que Caravaggio tinha um grupo forte, vários jogadores, e eu até já citei esse exemplo aqui, hoje que você está, eu me lembro até no dia que nós chegamos lá para fazer a transmissão do jogo, o Kaiser, que era o técnico, né, de vocês, chegou, Ale, hoje vai jogar o Felipe e vai ficar falando, eu não te relacionei. O Alessandro simplesmente disse assim, não, beleza, então eu vou ajudar na Copa. Então isso tu mostra aquela questão da união do grupo e o que era o objetivo do Caravaggio que acabou conquistando, né? Que é o título da Série C. Mas, Alessandro, qual a avaliação no geral que você fez aí dessa participação do Caravaggio, voltando nessa edição e já conquistando o título, chegando na Série B? Bom, Marcelo, eu acho que ano passado eu joguei pelo Guarani também a Série C, né? Então, 2 anos consecutivos eu joguei pela Série C. Vou dizer que esse ano foi muito mais pegado que o ano passado. Acho que nem o Deni comenta, cada ano as equipes estão se reforçando cada vez mais, né? Todo mundo quer chegar, né? Ninguém quer entrar só para participar. A maioria dos times que entram querem entrar para ganhar. Então teve jogos muito duros, né? A gente passou por 2 percalços durante o campeonato, né? Eu acho que essa questão que tu comenta da união, ela vem lá do ano passado, quando a gente sentou para falar para a volta do Caravaggio.
estruturado. Então a maioria dos jogadores que estão jogando nesse time jogam junto desde 2008. Então a gente está falando aí de 16 anos, né? Claro que o Caravaggio parou durante 4, né? Mas a maioria do time se conhece, o esqueleto praticamente do time, né? E eu acho que vai demorar para ter uma equipe com tantos pais e filhos jogando junto, e irmãos, né? Porque esses garotos que chegaram agora no Caravaggio eram os garotos que... Esses dias nós estávamos vendo umas fotos lá, era os nossos filhos que acompanhavam nós durante os jogos lá, 2008, 2009, 2010. E hoje eles estão tudo com 18, 17, 18 anos, né? Isso que é o legal, sabe? A gente conseguiu resgatar, além de tudo, resgatar a comunidade, que não é fácil, né? Você resgatar, você tem muito custo para voltar, né? Vários exemplos foi citado durante o ano, né? Mas eu acho que a gente teve um planejamento e com a vinda do Kaiser, o Kaiser a gente fala, ele é muito organizado, ele trouxe um planejamento para nós para 4 anos, né? E aí a gente comprou a ideia, né? A gente começou a resgatar os nossos ex-amigos, enfim, né? A gente forma uma família lá desde muito tempo, né? E todo mundo quis voltar, né? Muitos dos jogadores que estão jogando para nós recebiam para jogar em outras equipes, mas não, vou voltar para o Caravaggio, porque queria retomar, né? E eu acho que isso que foi o mais legal. Todo mundo se dispôs a voltar, né? A gente praticamente não pagava ninguém nesse campeonato, né? Então todo mundo voltou a jogar de graça, por amor à camisa, para querer voltar onde o Caravaggio deveria estar, né? Que é a Série A. Mas claro, agora com o passo cada vez, né? Começamos na Série C, vamos para a Série B, né? E depois voltar para a Série A. Legal, Alessandro. Agora eu vou fazer uma pergunta também. Deni, pode começar respondendo. O campeonato interiorano é um campeonato que a fundação, o pessoal aqui comenta que ele começou no ano de 75. Até por coincidência está aqui o Deni, que é o Barra Bonita, foi a primeira equipe a ganhar. A gente procurou algumas informações, daí até o pessoal, não, o primeiro campeão foi aquele, mas daí a gente foi atrás, era o campeonato taça tal, não participaram todas as equipes, mas especificamente de 75 em diante, que começou o campeonato, que é organizado pela Fundação de Esportes ou pela administração municipal, que é o campeonato oficial do interiorano. Muita gente faz campeonato usando o nome interiorano, quando na verdade esse campeonato é específico para a administração municipal, né? O campeonato interiorano é registrado para a prefeitura como campeonato interiorano. Mas tudo bem. A pergunta que eu vou fazer, Deni, para ti é sobre uma questão de qualidade técnica, tá? Nós pegávamos antigamente, obviamente, aí as pessoas. Eu fui uma pessoa que não cheguei a nascer numa comunidade interior, fui criado em Concórdia, nasci em Concórdia, mas sou criado na cidade desde do ano de 76, quando eu nasci. Havia, naquela época, nas comunidades do interior, várias famílias e aquela questão de vários filhos. Então, muitas vezes, a gente brincava que com 2 famílias montava um time. Dava 11. Daí mais os primos, mais os cunhados, mais o pessoal. Então, vieram. Só que durante o tempo, o campeonato interiorano, ele veio crescendo de uma maneira que chegou a um tempo que daí o pessoal começou a se deslocar para a cidade. Muitas pessoas, filhos dos agricultores, vieram embora. O próprio pessoal de mais idade veio morar na cidade. Isso acabou gerando um êxodo do interior para Concórdia. O pessoal vinha trabalhar e tal. E daí eu me lembro que o campeonato interiorano veio, foi acrescendo algumas coisas. Eu me lembro que quando comecei a fazer o campeonato interiorano, era só coisa boa, né, seu Gilberto Boscato? O que poderia ser eram atletas da comunidade com vínculo. Ou seja, como é que funcionava isso? Não necessariamente que o atleta precisasse morar. Mas o Deni tinha a família, os pais lá em Barra Bonita, e ele trabalhava, vou pegar um exemplo, funcionário público em Concórdia. Você podia jogar. O Beto casou com uma menina de uma família de Santo Antônio. Poderia jogar. E era aberta para 2 jogadores da cidade. E esses jogadores eram colocados em congresso técnico. Se fosse aprovado por todas as equipes, jogavam. Pega um exemplo, o Márcio, né, lá do São Geraldo, ele entrou assim para jogar futebol. Foi levado o nome dele e era votado. Muitos nomes não passavam. E assim foi indo, até que foi liberado 1, foi liberado 2. Hoje nós chegamos numa fase do campeonato italiano, que é aquela, as equipes montam os times. Questão de
se paga ou não paga. A gente sabe que tem equipes que, por escolha dela, da diretoria, não, nós vamos contratar jogadores, nós vamos pagar para disputar o campeonato. Então, muitas equipes trouxeram. Lembro de uma época de Caravaggio, foi a época do Caravaggio, muito pressionado. Eu me lembro na época com o seu Leocir Pastre, porque o Pastre resolveu dar uma inovada, fazer as equipes crescer, trouxe jogadores, era muito questionado, né? Começou lá com o Marciano, com o Neguinho, o Ira, né? Jogadores que eram, mas que jogadores que trouxeram a história do interior, né? E eu sempre fui uma pessoa assim que eu disse, o meu ponto de vista foi para que o interiorano cresça. Houve um retrocesso no interiorano, o interiorano caiu. Quando voltou da pandemia, digamos assim, até o próprio Beto Boscato comenta, ele que é um cara apaixonado pelo futebol, tantos anos à frente do Cultural de Santo Antônio, o interiorano estava ali. Vai voltar? Vai ficar? Não vai. Começou as transmissões por imagem. Finado Carlos Augusto Padilha, o André sempre faz questão de citar que o cara que começou, o cara que deu o primeiro pontapé em Concórdia foi o Gugu, transmissão com imagem. Nós viemos atrás, a Cultural TV depois, daí com uma ideia mais, um pouco mais diferente, com uma câmera a mais, uma questão assim, mas fomos para dar visibilidade para o interior, porque nós íamos de uma pandemia, uma situação difícil, que prejudicou todo mundo no geral, e especialmente os que no interior. Tecnicamente, Dene, como você vê essa evolução do interiorano, você, que como você falou, eu me lembro, acompanhei desde 95 o interiorano, entre esse tempo, a pergunta para você, como você viu essa evolução do interiorano, essa questão das equipes montadas, e depois a pergunta também é a mesma para o Alessandro. Muito bem, Marcelo. Eu, na verdade, participei indiretamente. O Barra Bonita, hoje, como você comentou, ele tem 7 títulos. 1975 a 1982, que a gente acompanhou por fotos, imagens, alguma coisa assim de fotos e jornais. Que hoje a gente tem uma história lá na sala de troféus lá que a gente consegue ver isso. A gente, como dirigente, acabou acompanhando, acabou fazendo um memorial lá de fotos. Antigamente ele se chamava Torneio Integração, na verdade, né? Que foi disputado as finais na época, o município de Piritiba, Lindóia do Sul, Lindóia, Camirim, todos pertenciam ao Concórdia. Forte, um campeonato muito disputado. O próprio Barra Bonita, eu lembro na época, ele tinha atletas da cidade. Eu não vou citar nome de quem era na época, porque daqui a pouco eu vou esquecer o nome de alguém. Não, aí não quero deixar ninguém de fora aí. Hoje essas pessoas, elas têm um vínculo desde lá daquela época, ou as pessoas ou familiares, elas criaram um vínculo com a comunidade Barra Bonita. Isso que é o legal, sabe? Às vezes você encontra alguém na cidade e diz, eu joguei lá naquele ano, tal, lá em 82, o meu pai, o fulano ciclano foi campeão no Barra Bonita. Isso é legal, essa história. Aí no ano de 88, eu lembro, eu tinha 12, 13 anos. Eu acompanhei como criança, a gente era fanático e tal. A gente ia de jogos, nos jogos de caminhão, entendeu? Afinal, eu lembro até hoje, foi uma semifinal, assim, Barra Bonita e Sadebrun, um jogo histórico, assim, primeiro jogo lá em Sadebrun deu empate, o segundo em Barra Bonita, acho que deu 3-3 e um fazia lá, um fazia aqui e acabou sendo decidido nos pênaltis o jogo. Um jogo muito disputado, Barra Bonita tinha, na época, eu acredito que 3 ou 4 jogadores da cidade. Tinha o Naibo, que era o goleiro, tinha o Bianco, que era meio-campista, tinha o Gilmar Rossi, que era meio-campista, e o restante era da comunidade. Era da família Savoldi, a família Savoldi sempre teve vários jogadores, e bons jogadores. Tinha alguns da família Lorenzetti, tinha Magro, tinha de outras famílias, Anela, daqui a pouco até vou esquecer alguma família, mas tinha bastante gente na comunidade, entendeu? E com o passar dos anos, acabou dificultando a coisa. Acabou dificultando e cada vez o pessoal saindo, estudar fora e tal, os jovens saindo e procurando outro rumo para questão de trabalho. No ano de 2000, eu vinha já acompanhando, faz uns 20, 22 anos que eu venho participando sempre dos congressos técnicos. No ano, eu lembro muito bem, no ano de 2002, 2003, que a gente ficou campeão frente ao Caravaggio, que foi a final, a gente tinha uma equipe praticamente
alguns jogadores da base. Começava pelo Emerson, que era goleiro, que era nosso capitão aí. Tinha o Agostinho Rigo, que era um baita jogador. Tinha o Gugel, lá, que era de Barra Bonita, lá que morava lá. Não o Gugel, o famoso, era o Edivan. Então tinha o Marcial Magro, cara. Tinha vários jogadores dali que jogavam daí. Savoldi, tinha o Leandro, tinha o Paulinho de Souza, tinha vários. E a gente acabou trazendo na época o Johnny. O Johnny que a gente jogou anos para o Cé de Brum. O Johnny teve um período que morava foi morar no Mato Grosso e a gente acabou trazendo ele para cá, acabou arrumando um trabalho para ele e trouxe ele para cá. Felizmente, deu certo, a gente acabou ganhando o campeonato, o Johnny foi um dos artilheiros do campeonato, fez os 2 gols da final, inclusive. Me lembro, baixinho, jogava demais. Artilheiro, fez história no Cé de Brum e deixou o nome dele marcado lá no Barra Bonita. Tá lá, tá nas fotos lá, fez história lá, é um cara lembrado, querido até hoje, um cara amigo particular assim da família, faz parte praticamente da nossa família, a gente criou uma amizade muito grande e de toda a comunidade, né? Então isso que é o legal do que o futebol proporciona. Aí, mais adiante, teve a questão dos outros anos, que eu, particularmente falando do Barra Bonita, né? A gente acabou montando o time nos últimos anos, que o regulamento permitia a gente pegar atletas de outro município, desde que tivesse algum vínculo com título eleitoral ou algo nesse sentido. A gente tem atletas que, às vezes, trabalham externamente, que mora aqui, que trabalha fora e vice-versa, que mora fora e fazem a região aqui. Então, o regulamento permitia, a gente procurou pegar e formar essa equipe aqui, a equipe que já jogava junto em outros campeonatos e tal, procurou manter a equipe e isso só fortaleceu o campeonato, a gente, de modo que a gente vê isso, né? Você pega aí, por exemplo, anos anteriores, a gente acabou disputando campeonatos que tinha lá o Vila Jacob Jesus, que possuía atletas também de fora, tinha o próprio Caravaggio, que tinha sempre equipe fortíssima, a gente fez duelos, baita jogos lá com eles, tinha baita jogadores, a própria questão do Kenji, na época tinha Guarani, jogadores que pegavam de fora, o Guarani, então a gente, cara, eu vou te dizer assim, ó, eu tô empenhado nisso daí desde os meus 19 anos participando como dirigente. Muitas vezes a gente acabou perdendo para essas equipes, foi lá, parabenizou as equipes, infelizmente não deu, e a gente sempre procurou erguer a cabeça e continuar em frente. Chegou a nossa vez de conquistar alguma coisa. Por quê? Daqui a pouco a gente não desistiu, continuou, deu continuidade ao trabalho, e quem trabalha e trabalha sério, um dia alcança os objetivos. E graças a Deus a gente conseguiu atingir os objetivos. Legal, Deni. Alessandro, você mesmo já comentou, né, que você é um atleta que é aqui de Concórdia, mas já faz parte de outras equipes também, né? Você falou que o ano passado, então, 2 anos seguidos que você é campeão subido para a Série B, né? Foi campeão com o Guarani o ano passado, subiu para a Série B. Esse ano, como você falou, por uma questão de vínculo, amizade com o Caravaggio, comprou a ideia do Caravaggio, foi... Sobre essa questão, Alessandro, de qualidade técnica, o campeonato interiorano, na sua visão, como atleta, como dirigente também, uma pessoa que auxilia o Caravaggio, na sua opinião também o campeonato cresceu? Houve essa necessidade de trazer jogadores, às vezes, para preencher em vínculos, comunidades hoje que, se você for pegar, por exemplo, uma comunidade aí, ela não tem jogadores para jogar. Então... acaba, qual a sua opinião pessoal ou, né, opinião como atleta aí sobre essa questão do interiorano, dessa parte técnica, Alessandro? Sim, Marcelo, eu vejo que nem vocês comentaram já, né, o Deni, você mesmo comentou que lá nos anos 2000 ali podia só liberar 3 jogadores da cidade, enfim, mas naquela época tinha muitos jogadores que moravam no interior, ou que tinha vínculo, ou que o pai morava, enfim, aí conseguia formar times, né? Só que chegou uma época que não tinha mais, ou se liberava para abrir, para ganhar em qualidade, que nem você comenta, e para ter time de futebol, ou o campeonato ia acabar. E eu vejo que, na minha opinião, foi acertado, né? E com a vinda da web cultural e das outras web, isso fortaleceu mais ainda o campeonato. Porque daí começou a dar visibilidade, né, para o campeonato, às vezes que você falava muito, o campeonato do interior de Concórdia é o maior que existe no Brasil, né?
pela quantidade de séries, pela quantidade de jogadores. Mas, muitas vezes, não se olhava isso, né? E agora, com vocês, os pais, né, de muitos jogadores que moram em outros municípios, né, outros estados, conseguem acompanhar filhos, netos, enfim, né? E eu acho que isso acaba fortalecendo muito o campeonato, né? E ganha em qualidade. É que nem o Deni comenta, o time mais organizado, o time que tem investimento, muitas vezes não precisa nem tirar muito dinheiro do bolso. É só você fazer um planejamento, trazer empresas parceiras, ter patrocinadores que você também consegue fazer um campeonato, né? Então, méritos do Barra Bonita, que é difícil ser tricampeão, né? Acredito que vai demorar muito tempo, né, para um time conseguir de novo ser tricampeão, né? Na Série A, principalmente, porque o campeonato é muito disputado, mas mérito para eles porque eles se organizaram para isso. E eu vejo, sim, que a forma melhor para se conduzir o campeonato é abrir o campeonato, é continuar dessa forma, porque daí você melhora a qualidade do campeonato, você cada vez mais fortalece o campeonato da cidade, né? É claro que todo ano tem alguma melhoria para fazer, tem algumas melhorias para se fazer, mas essa parte de liberação tem que continuar. E uma dica até para daqui a pouco, que nós sofremos do Caravaggio, principalmente, foi que como a gente ficou em primeiro da chave, para nós jogar a primeira partida do mata-mata, que era as quartas finais, a gente ficou 60 dias sem jogar. Então, 60 dias sem jogar é muito tempo. E aí você, por mais que a gente não fazia algum outro treino, não é a mesma coisa quando você tem uma sequência de jogos. E aí foi uma das maiores dificuldades nós passar pelas quartas finais, porque a gente ficou 60 dias parado, né? A gente acaba perdendo o entrosamento, né? E além do mais, vocês pegaram ali uma comunidade vizinha que tem um histórico, que foi Lajeado Guilherme, né? Um time que vinha forte, vem mais forte. Foi a primeira derrota do Caravaggio no campeonato, né? Reverteram. Depois tem aquele viés, né? No jogo que eu acho, em toda a história do interiorano, vai ficar marcada a história, a partida entre vocês e São Cristóvão. São Cristóvão. A primeira partida da semifinal lá em São Cristóvão, a derrota por 4-0 e depois a virada lá em Caravaggio, de vocês de 5-0. Então são coisas assim que deixam o interiorano marcado, né? Você assim numa questão, claro, obviamente aqui nós somos, eu apresento, o André apresenta, o Beto Boscato, ele também quando ele não está como dirigente aqui, ele está como o comentarista, como o apresentador. Ele não está como o Beto, dirigente do Cultural de Santo Antônio. E até já informando, né, o Beto Boscato já nos passou essa informação. Claro, tudo depende do acerto com o Gotardo, né? Mas o Beto está se desligando da frente do Cultural de Santo Antônio e dando espaço agora para o Marcos Gotardo, que infelizmente o Gotardo é um cara que todos nós temos um carinho, um respeito muito grande para ele como jogador e pessoa. A lesão foi mais séria do que ele imaginava e a dificuldade dele voltar a jogar o Campeonato Interiorano. E então tem isso também, né? Mas quando a gente tem uma opinião particular. Eu creio que a abertura para vir atletas acaba gerando um campeonato forte. Como o Deni falou, a semifinal esse ano contra a equipe do Santo Antônio foi um jogo, né, que pela primeira vez ali o Barra Bonita, é que nem a gente falou, no começo do ano, quando nós sentávamos aqui, a gente fez projeção, né? A gente pode ter errado ou acertado, algumas pessoas podem não ter gostado, mas nós como comentaristas, quando nós estamos falando de esporte, a gente faz projeções. Como o pessoal começa o Campeonato Brasileiro, esse ano provavelmente a briga fica entre Palmeiras, Internacional, Flamengo, Botafogo, fica entre esses. E um acaba ficando. Na questão da Série C, a gente sabia que vocês vinham forte. Ali no começo, quando o pessoal começou a divulgar, nós sabíamos que o Volta Alegre vinha forte. Quando o Presoto começou a passar para nós os jogadores, São Cristóvão também vinha forte. E outras equipes que estariam ali para beliscar a briga na Série C. Na Série B, ficou o que a gente imaginava, a linha Ouro forte, né? Fez um grande campeonato ano passado. A equipe do São Geraldo sempre monta boas equipes. A equipe do Linha Guarani, uma equipe muito forte dentro da Série B, né? Então a gente sabia, 8 de maio, forte também, jogadores. Então a gente sabia que ali ia ficar.
Como na Série A, nós falávamos. Pô, o Barra Bonita é o atual bicampeão, perdeu 1 ou 2 jogadores, mas conseguiu trazer jogadores para sua equipe, então era a equipe a ser batida. E fez uma grande semifinal com o Santo Antônio. Tanto que os 2 jogos terminaram empatados, fizeram lá um grande jogo dentro de Barra Bonita. Eu acho que assim, ó, dentro da Série A, equiparando, foi tecnicamente os 2 melhores jogos que teve, né? Aqui, decisão por pênaltis, né? E também, quando eu falo isso, de ter jogadores, a dificuldade de vocês em virar o jogo contra a equipe do São Cristóvão. A qualidade do São Cristóvão, começando por um grande goleiro, uma linha de zaga forte, um atacante que ficou artilheiro do Campeonato Interiorano, que era o Menegatti. Então, muitas vezes, a questão que a gente fala, né, da qualidade disso é as equipes poderem trabalhar, poderem trazer jogador, poderem botar aquele jogador lá. Agora, independente se o jogador ganha, se o jogador não ganha, se o jogador ganha X, se o jogador ganha A, se o jogador ganha B, se o jogador é amigo, não, ó, eu vou jogar contigo pela amizade, né? Então tem tudo isso que a gente tem que pensar. Mas a nossa avaliação é em prol do interiorano. Eu acho que vocês, que nem eu falei, pela qualidade que a gente vê, não é que nós estamos aqui dizendo como tem que ser o Campeonato Interiorano. A partir do ano que vem, caso seja o Marcelo Panoncelli, ele vai sentar junto com sua equipe, vai fazer a avaliação, tem um congresso técnico. E uma coisa que a gente muitas vezes fala, você tem um congresso técnico para você falar, tem 1, 2 e 3 até, o terceiro congresso técnico, para que seja decidido mesmo. Daí não adianta muitas vezes, algumas coisas que aconteceu esse ano, do dirigente ligar para nós depois, para estar falando que nós tínhamos, se você falar isso, nós não jogamos, a equipe da cultural não joga. Nossa obrigação é levar o campeonato interiorano. Quem vai decidir? Vai ser o Dene como dirigente do Barra Bonita, vai ser o Alessandro, de repente, como dirigente, que na hora que vamos pegar um exemplo, esse ano que passou, que o Alexandre e o Jaderson estão na frente, aprovam, nós estávamos transmitindo, todo mundo levanta a mão. Daí não adianta outra pessoa ligar depois, se o presidente e o dirigente da equipe que estavam lá levantaram a mão e aprovaram. Então, sem tudo isso que a gente fala, o pessoal tem que entender que o campeonato é uma coisa que eu falo, muitas vezes o pessoal, não sei se você concorda, acaba tentando achar chifre na cabeça do cavalo, né, Nele? Exatamente. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, né? Existe já o congresso técnico para que seja definido isso? Eu acredito assim, Marcelo. Como eu te falei, eu já participei de vários congressos técnicos desde lá um tempo atrás. Eu acho assim, o campeonato hoje ele te proporciona a opção de você jogar a Série A, a Série B e a Série C. Você tem o objetivo de investir? Claro, com uma exceção, por exemplo, tu pega o exemplo do Caravaggio. Por que ele está na C? Porque ele acabou não participando por um período. Automaticamente o regulamento prevê que ele inicie lá na C, né? Mas o campeonato te proporciona essa opção. Você quer investir, você quer pegar atletas de fora e tal, você vai eventualmente disputar uma Série A. Você quer iniciar, quer participar com atletas da casa ou do município, ou atletas amigos e tal, algo diferente nesse sentido, você vai iniciar na C. Se você almejar algo maior, você vai subir e vai automaticamente tendo que investir. Senão você vai te proporcionar para continuar disputando o campeonato na C ou na B, consequentemente. Então, ele te dá essa opção. Eu participei de vários congressos onde tinha situações lá que se definia o regulamento do campeonato no dia do congresso. Cara, sinceramente, virava uma bagunça. Virava uma bagunça, porque um tinha uma opinião, tinha outra, outro tinha uma opinião. Teve congressos que tinha votação de atletas, aí acaba gerando atrito entre dirigentes, entre membros das comunidades, porque um vetou atleta de tal comunidade, o outro vetou de outra, acabou deixando passar de outra equipe, então acaba dando bastante confusão. Dessa forma, vindo um regulamento meio que já de cima da questão da fundação e a gente estando lá para discutir o campeonato na hora, como você falou, o momento de você questionar e falar alguma coisa e discutir é na hora. Tem lá 16 equipes de cada série, o que a maioria achar, a gente vai optar por isso, acatar e vai participar e disputar o campeonato da forma que for definido, né? Não, tu falou uma coisa bem interessante, já vou para o Alessandro fazer uso da palavra. Uma coisa que aconteceu esse ano, nós conversando com... foi no último jogo da final, lá em Linha Ouro, né? Na decisão terceiro, eu fiz uma pergunta para o pessoal de São Geraldo. Caso vocês fiquem em terceiro e haja um convite, vocês vão subir a Série A? Não. Nós não
Estava disputando. Claro, obviamente, se tivesse chegado na final, subido, é uma coisa. Mas por convite, se nós subir, nós não, porque nesse momento nós não temos que investir. E agora, se for subir para a Série A, tem que investir. E é uma verdade. A Série A é uma diferença. As equipes, como o Alessandro falou, vai falar agora, o planejamento do Caravaggio o ano que vem está na Série A. Em 2026, Caravaggio está de volta na Série A e faz um planejamento para isso. E o Alessandro sabe que esse ano na Série B já é um pouco mais complicado, já tem mais equipes, né, mais fortes, mas sabe que o ano que vem, independente de como ficar essa regulamentação, para disputar a Série A, né, é diferente, né, Alessandro? Marcelo, como eu comentei, né, existe um planejamento nosso para 4 anos e o nosso planejamento sim, o próximo ano com toda a humildade, né, tentar chegar na final para subir para a Série A em 2026. Só que nem tu comenta, a Série B já tem que pensar diferente, já tem que trazer outros atletas para ir incorporando, né, na equipe, porque a nossa equipe, você mesmo comentou, né, a nossa equipe é uma equipe um pouco mais experiente, vamos falar assim, né? Então, a gente precisa abrir a porta, né, para os mais novos, né, inserir ele também, porque a gente sabe, todo guri novo, quando começa, ele tem que ter oportunidade, mas ele tem que também ter esse aprendizado no futebol. Tem que ter, vamos pegar o exemplo aí do Caravaggio, né? Ele conhece o Caravaggio. Nós temos aí atletas como o Alessandro, dos grandes laterais, foi premiado esse ano aí na Série C. Mas tem ali, Marciano. Eu não digo na tua sombra, né? O Felipe, né? O Felipe. Que é um guri novo, que é o substituto direto seu. Isso. Daí você pega o Marciano, Matheus. com o Matheus, de 16 anos, que tu olha para ele e já não pronto. parece que tem 16 anos. Tá pronto. É um guri com uma frieza incrível e bem se destacando. A gente acompanha ele, não só no interiorano, outros campeonatos. E eu, na verdade, eu fiquei surpreso ali quando falaram que ele só tinha 16 anos. Porque o gol, o Dene é goleiro, sabe como é que é? O gol é uma situação complicada, né? Que você tá entrando aí com 16 anos, uma falha, qualquer coisa, pode desestabilizar por muito tempo. E ele não. Daí você pega o Tinho com o filho dele, o Neguinho com o filho, o Leno com o filho, né? Você pega aí essa gurizada. E uma coisa que eu vi, o valor que vocês fazem esse trabalho, e aí eu parabenizo, cara, eles jogavam, terminavam o jogo, tava lá o Longini, tava lá o filho do Neguinho, tava lá o Matheus, não importa se correr suar, são os mais novos. Recolher as bandeiras, recolher as bolas, e lá, o André foi testemunha disso, com o saco, recolher as garrafas que ficaram lá, fazer esse trabalho. Porque foi uma coisa que lá atrás o pessoal tinha que fazer. E não é desmerecendo porque são novatos. É uma coisa que você tem que aprender a dar valor. Eu estou no time do Caravaggio, estou jogando, fui campeão, mas eu tenho que, se precisar ir lá de manhã cortar grama, se precisar ir lá de manhã marcar o campo, eu vou, e é o que eles fazem. Tá? Até pela questão assim, o aprendizado não é só você chegar lá e vou jogar. Tu tem que valorizar, que é uma coisa assim que eu vejo muito, que o pessoal que se vincula ao Bala Bonita é valorizar a equipe do Bala Bonita, como o Índio sempre fala. Como o Mano falou para mim o ano passado, nas conversas com o Mano, a gente tinha, que também foi um cara que valorizou muito aí os títulos de vocês, uma pessoa dedicada, como é o caso do Alessandro hoje, o Tinho, o Marciano. Vocês sabem que daqui a um tempo, quem vai estar no comando é essa piazada. E eles vai vir, os filhos dele, de repente, os outros, vai vir, mas é tudo nessa questão, né? Valorizar o nome. Ninguém é mais grande que o Caravaggio. E outro ponto que tu toca aí, Marcelo, talvez, é que para a comunidade fortalecer, não pode ser só uma ou duas pessoas que vão tocar. Porque senão vai chegar uma hora que vai cansar, né? Eu acho que o Dene também concorda com isso, porque tem que ter muitas pessoas, né? Vocês sabem o quanto gera de trabalho, né? Investimento numa comunidade, né? Então, acredito eu que quando fica na mão só de uma ou duas pessoas, o tempo vai cansando até que a pessoa diz, eu não quero mais tocar isso aqui. E aí acaba morrendo a comunidade. E eu acho que isso é um ponto muito importante. Ter várias pessoas ao lado para auxiliar, porque quando uma não pode, vai outra, né?
E lá no passado, talvez, foi um erro nosso, talvez, não auxiliar mais, né? Para não ter deixado a comunidade daqui a pouco ter parado, né? Porque a gente via, né, o investimento era pesado, né, o serviço, né? E então acho que é muito importante esse envolvimento maior, né, de todos da equipe aí auxiliar. Não importa quem, a idade, né, todo mundo tem que estar junto aí para auxiliar, para fortalecer a comunidade. Show de bola, Alessandro. Deni, a gente sabe que, como a gente falou, administração nova, tá? Pessoas novas na frente do esporte. A gente não... Já tem muitas equipes falando sobre a questão de contratação de jogador, atletas que já estariam acertados com equipes para o ano que vem, mas na realidade a gente não sabe como vai ser o interior ano que vem. Como essa nova administração e como a pessoa que vai estar à frente, caso seja o Marcelinho Panocelli, como o Marcelo vai, juntamente com as demais pessoas, e quando se reunir com o pessoal do interior, decidir como vai ser o campeonato interiorano. Mas o projeto do Ser Aliança de Barra Bonita para 2025, né? Olha, Marcelo, a gente não sentou ainda para conversar. Na verdade, é aquilo que o Alessandro, você também estava comentando agora, a questão dos membros da comunidade e várias pessoas. O Barra Bonita hoje não se resume ao Deni, ou ao Sérgio Berno, ou ao Savoldi, ou ao Guigo e tal. O Barra Bonita começa lá pelo Savoldi, que é o vice-presidente, é o Rodrigo, que é o Rodrigo Magro, que é o vice-presidente, daí tem o Sérgio Berno, que é o treinador, tem eu, que sou dirigente, diretor esportivo, daí tem lá o Delvino Lorenzetti, tem o Mário Polese, tem, acho que o Sérgio Berno, não lembro se tem ou não. São várias pessoas, várias, assim, o Turato. Correndo de um lado para outro. O Turato, que não se fala, que cuida do campo. São várias pessoas correndo para lá e para cá. Como o Alessandro falou, ficando o foco somente numa pessoa, a pessoa não vai, acaba cansando, acaba não dando sequência. Chega uma hora que cansa. Foi o caso de uma... Não vou fazer o nome da comunidade aqui, né? Mas nós fizemos jogos lá o ano passado, que o cidadão lá que comandava, né? Bah, André, estou cansado, não tem mais condições, é isso. E quando ele parou, uma comunidade com nome, com títulos, uma comunidade forte que nunca imaginava, parou, pum, acabou, não, né? Então é isso aí que você fala e o Alessandro também está falando. Uma andorinha só não faz nada. Exatamente. É como eu te falo, na época que eu comentei contigo aí, que o Johnny, trouxemos o Johnny para jogar no Barra Bonita, na época lá em 2002, 2003. Cara, o Johnny, ele veio morar na minha casa, eu trouxe ele morar lá em Barra Bonita, na minha casa, ele morou quase um ano lá na nossa casa, trabalhando lá com nós e tal, até arrumar um trabalho para ele, mas ele veio com essa finalidade, ele veio para jogar bola, ele veio jogar futebol, para você ver como acaba marcando as histórias. Então, isso que é o legal, sabe? Mas assim, não se faz o futebol sozinho, é muita gente por trás para conseguir alcançar os objetivos e para conseguir manter uma comunidade. Graças a Deus, a nossa comunidade é uma comunidade unida, todo mundo participa, seja na hora de fazer uma promoção, que a gente faz as promoções, seja na hora de buscar patrocínio. Vocês fazem um trabalho interessante, Dani, que até eu comentei com o pessoal, daí muita gente, mas isso. Só, um exemplo bonito. Vocês têm um jantar e um almoço, né? Isso. É uma vez por mês, né? Isso. Que é voltado para o esporte, né? Na verdade é assim, Marcelo, como funciona lá? A gente tem essa equipe, a gente montou a equipe aí da diretoria e a gente busca patrocínio para o futebol fora. A gente busca patrocínio nas empresas, fora de uma ou de outra forma. A questão das promoções, da comunidade, ou a questão do lucro dos jogos, das finais que a gente teve, é destinado para investimento na comunidade. Na sede esportiva, melhorias na acessibilidade. Agora, você vê que o clube lá, como é de 2 andares, teve uns gastos elevados para fazer as melhorias, teve que fazer elevador e tal. Então, o objetivo dessas promoções é para isso, para melhorias na sede. E a questão do futebol, investimentos em futebol, patrocinadores. Patrocinador tem famílias. Você vê que tem patrocínio de família na camisa. A própria família que vem se oferecer, que diz, eu quero ajudar com tanto, eu acho legal. A nossa família vai assistir o futebol no fim de semana, tem uma atração e tal. Então, tem bastante gente que se acaba envolvendo, mais pessoas da comunidade. Tem pessoas que você nunca viu no domingo, vem lá no clube assistir o futebol. Hoje você vê essas pessoas. Tu pega a questão de atletas, por exemplo, que eu vou voltar nesse assunto aí. A questão do índio, por exemplo. Cara, o índio, a gente faz essas jantares na sexta e o índio é uma pessoa que vem lá trabalhar na bodega, lá ajudar.
O próprio Dudu, que ganhou um título com nós, que jogava aqui com o Beto, aqui no Santo Antônio, o Dudu participa das promoções, ele vem lá ajudar a servir carne. Acabou ficando esse vínculo, essa amizade, sabe? A gente criou uma amizade assim que pro resto da vida. Como vários outros atletas, né? Não só esses, eu estou me referindo a esses que vieram de fora, né? Mas eles criaram um vínculo e participam muito da comunidade. Então a gente tem conversado sim, no próprio dia da final, já teve uns atletas que estavam comentando alguma coisa, de manter a equipe, né? Eu até comentei com eles, eu disse, hoje é dia de comemorar e curtir, porque não é sempre que você consegue um título, e principalmente, como o Alessandro falou, 3 vezes consecutiva, então, daqui a pouco deixa lá na frente, né? Mas tem que ser procurado manter a equipe, né? Fazer um trabalho, manter a Isso. equipe. O Beto fala assim, ó, o Beto disse assim para mim, ó, até o dia 31, à meia-noite, vocês fazem o que quiserem, querem vir conversar comigo sobre interiorano, podem vir no dia 1º, de manhã cedo que eu vou conversar, até dia 31. E agora, eu vou te dar uma cutucada dele. Falou do Dudu. O Dudu, não sei, o Dudu tem contrato com o Santo Antônio, né? Tá com o Santo Antônio. Não estou sabendo nada. Ele participou, teve lá ajudando na última promoção. Mas ele tem um vínculo muito grande ele com como Bonita, né? ele tem um vínculo, na verdade, de anos. Eu fui o primeiro que convidou o Dudu para jogar lá no Barra Bonita no ano que ele tinha saído do Rui Barbosa. A gente jogou contra o Rui Barbosa, acabei vendo ele jogar e eu fiz o convite para ele. No primeiro ano ele até tinha dado a palavra, até tinha assinado com nós. Ele sabe muito bem, ele vai ouvir isso. Eu procurei ele lá, na época ele residia ali em Pumirim, né? E o regulamento permitia que ele jogasse. Ele acabou assinando com nós, mas aí na última semana da entrega das inscrições, ele acabou me chamando e tal, como ele queria jogar junto com o Bob, o irmão dele, e o Bob ia jogar no Boa Esperança, ele me falou, ele disse, se tu não me levar mal e tal, ele disse, eu vou querer jogar com meu irmão, nós conversamos e tal, e a gente acabou riscando. Ele acabou riscando porque é uma opção dele. E ele deu a palavra que futuramente jogaria com nós. Como, de fato, ele veio, jogou e ganhou título lá, depois saiu de boa, na mesma como ele veio, de portas abertas, ele saiu de portas abertas, a gente ficou muito grato por ele e hoje, se ele sair do Santo Antônio, com certeza a gente recebe ele de portas abertas, né? Tá bom, Dani. Alessandro, agora é contigo o assunto, né? Vocês têm uma equipe boa, uma equipe, eu digo assim, se Caravaggio conseguir manter os jogadores, é uma equipe forte. É uma equipe que, digamos assim, se for usar a qualidade técnica, é uma equipe que tem atletas para disputar a Série B. Como é que está a conversa? Ou vocês também, vamos sentar agora, estamos disputando a Copa Cultural, vamos pensar no interiorano só a partir do ano que vem. Como é que está aí a programação de vocês para 2025 do Caravaggio? Bom, Marcelo, ainda que nem o Deni também comentou, a gente ainda não sentou para falar sobre isso, mas é claro que nos bastidores já se vincula, né, nomes, né, de possíveis reforços, né. Mas uma coisa bem certa é que a linha dorsal, vamos falar assim, do time a gente vai manter praticamente todos os jogadores, né, 95% dos jogadores vão ficar na equipe, né. E praticamente talvez 4, 5 jogadores aí vão vir para reforçar. Acredito eu que a gente comentou, o time é um time forte, né? Tem uma base sólida, mas com certeza a gente precisa pelo menos mais uns 3, 4, 5 jogadores aí para aumentar assim o poder de fogo, vamos falar assim, né? Porque a gente sabe que a Série B ela vai ser mais disputada, a gente acompanhou também vários jogos, né? Times que ficaram pelo caminho aí que são postulantes aí ao campeonato, né? Então, a gente tem que reforçar porque, é que nem eu comentei, né? A gente tem uma projeção, né? E nessa projeção a gente já quer, no próximo ano, aí, quem sabe, beliscar já a vaga na Série A. E o Kaiser? Fica, a conversa Sim. A intenção é que nem você falou. O Kaiser, quando foi convidado para fazer parte da equipe do Caravaggio, ele levou um projeto, né? E esse projeto dos 4 anos, eu acho que é o Kaiser na frente do time, né? Sim. Não, é que nem eu comentei antes, o Kaiser, quando a gente fez a primeira conversa, ele até surpreendeu, né? Porque ele chegou com uma apresentação para fazer para nós, né? E o Kaiser é um cara muito diferenciado, ele é muito organizado nessa parte, né? E dentro desse projeto ele está vinculado durante 4 anos, né? Ele falou que ele só sai se a gente mandar ele embora, né? Mas com certeza o Kaiser ele agregou bastante, né, para a equipe. Ele tem muita facilidade, né? Ele tem um modo diferente, né? Ele trabalha com os jogadores durante a semana, né? Chama para conversar, né? Então isso é muito legal, né?
ele passa essa tranquilidade para a equipe, né? Ele tem um poder de motivação também, né? Que tu comentou ali no jogo do São Cristóvão, ele fez um trabalho com as famílias e levou isso para dentro do vestiário, então ele tem essa parte que ele é muito positivo, né, da parte dele. Então, com certeza ele vai ficar com nós aí nos 4 anos aí, quem sabe ainda mais, né? Me lembro do Kaiser, chegou lá para mim, me chamou e disse assim: Marcelo, hoje é a final, eu só te peço uma coisa, não entra no vestiário antes do jogador. Depois que eu sair, a gente conversa. E ele faz esse trabalho, né? Conheço o Kaiser, né? O Kaiser, a gente estudou junto, a gente brinca que eu e o Kaiser fomos campeões juntos. Isso aí ninguém sabe, nós somos campeões do Interséries do Lavo Seco Rigon, eu e o Kaiser, tá? Então, posso me gabar também que eu tenho um título com o Kaiser, né? Mas ele é um cara que faz um trabalho muito grande no esporte da região. Ele é um estudioso. Ele me surpreendeu. Exatamente. Exatamente também isso, né? E eu vou falar uma coisa, assim, para daí tu ver, quando o cara ele tem a disposição. Nós vamos fazer a gravação do documentário do Interiorano. Vamos eu e o Davi, o Rode, se eu não estou enganado, naquela tarde, lá na Fabete. Cara, daí o cara botando em cima da mesa. Livro. Guardiola, do Ancelotti. Como é que é o nome do outro treinador lá? O Mourinho. Bom, o que tu imaginava lá de treinadores brasileiros? Tele Santana. Daí tu vê o cara... E eu não tenho, cara, eu tenho vergonha de dizer, eu sou São Paulino. Cara, ele sabe a escalação, olha lá, ó. O Davi, ó, já tá mostrando aí. Dá uma olhada. Ele estuda, ele vai, então o Kaiser é um cara dedicado ao futebol. E ele falando, pediu para mim um dia, pediu pro Krieger também. Krieger, a escalação do Flamengo campeão de 81 da Libertadores. Ô Krieger, não sei, ele Raul, Nunes, não sei, passa. Marcelo, escalação do São Paulo campeão de 92. Zete e papai, ele estuda, ele é um cara que entende futebol. Então ele é um cara que temos que valorizar ali no Interiorano. É que nem você fala, a valorização desses atletas. Pega aí um Tinho da vida, um Neguinho, há quanto tempo estão aí? A gente vê o Tinho e o Neguinho jogando campeonato Leoc ainda, né? E estaram lá junto, porque para ver os filhos evoluir, você também, essa amizade que você tem com o pessoal, você fala muito do... Eu vejo o Índio. Tem gente que... mas o Índio é... Cara, o Índio é um apaixonado. O Índio é um cara que se dedica pela equipe que ele está. Não sei se você concorda comigo, né? Ele se dedica pela equipe que ele está. Ele tá lá, ele dá pela camisa. Ele honra aquela camisa que ele está. E ele é um cara assim... É que muitas vezes o pessoal critica de alguma maneira porque não conhece ele. Realmente, né? Fala, mas ele está fazendo o trabalho dele. Deni, competições regionais. Barra Bonita pensa em alguma coisa? Não, não, Marcelo, Baleoc, a princípio a gente não discutiu isso, até porque tem atletas que já têm compromisso com outras equipes, aí na questão do estadual, da Leoc, então, a princípio a gente está com os pés no chão, focado aí no Interiorano, não tem esse objetivo de momento, assim. Não te digo que não lá no futuro, mais adiante, aí daqui a pouco 1 ou 2 anos, mas no momento nem passa pela cabeça, acredito que de ninguém lá não disputar esse tipo de campeonato. Pelo menos a gente internamente lá nunca comentou, tá? E vocês, Alessandro? Caravaggio comenta alguma ideia de campeonato regional, o Maleoc, que é um campeonato muito forte, né? Um estadual de amadores. O que vocês conversam lá entre vocês? Assim, Marcelo, a gente não está focado nesses campeonatos regionais, né? A gente também não conversou sobre isso, porque até mesmo a gente... É o primeiro ano que a gente voltou, né? Então a gente tem que se estruturar melhor, né? Voltar para a Série A primeiro, para depois lá na frente, quem sabe, aí, mais estruturado, daí quem sabe jogar. É um campeonato... Porque queira ou não queira, é um custo, né? A gente vê aí o pessoal... tem que dar os parabéns para quem disputa a Copa Leoc e a Copa Estadual de Amadores, porque ali o bicho pega, hein? É custo, só tem o nome de amador, né?
porque financeiramente, né, é um custo muito alto para as equipes. É muito alto, né, Marcelo? E tu vai disputar com grandes equipes que já estão estruturadas, né? Então, você começar a jogar um campeonato desse, você demanda de muito investimento. Eu acredito que tem espaço, né? Talvez o campeonato do interior, do nosso campeonato interior, ele vai cada ano ficar mais forte. Eu estou vendo isso, que as equipes cada vez estão reforçando mais, né? Tu pega o Barra Bonita, na Série A, o Santo Antônio, o Schiavini, o Piaupoleto, né? E a gente já escuta outras equipes tentando reformular e voltar forte. Então, na Série B e na Série C também. Então, o campeonato do interior, ele cada vez vai ficar mais forte. Se eles continuar dessa forma, que liberando, né, jogadores vindo de outros municípios, tendo o título aqui, acredito eu que o campeonato do interior daqui a pouco vai ser um regional, né? De expressão aí, porque cada vez vai fortalecer mais, né, o campeonato. E o bom, o que muita gente não vê, é que esses jogadores vêm jogar em Concórdia. Esses jogadores acabam aceitando vir jogar em Concórdia pela qualidade do campeonato. A gente sabe, a gente não quer falar que o nosso trabalho é o diferencial. O nosso trabalho é só mais vamos dizer assim, um tijolinho na construção desse campeonato. Mas o que eu falo sempre, o André também sempre fala, quem sabe há tempos atrás, quando você começou, Alessandro, como o dele, se tivesse transmissão, se tivesse imagem, o que vocês têm que colocar na cabeça do jogador mais novo hoje, né? Que a gente vê aí muitas vezes, a gente acompanha, a gente vê lá a gurizada, vocês dizem que não, daí o jogador chega lá, já todo cheio de marca, né? Guri ali com 16, 17 anos, 18. Mas não vou jogar, vou ficar no banco. Cara, você está tendo uma vitrine que os teus colegas aí não tiveram. A possibilidade... Nós fizemos a Copa Galo e muitos caras pegaram contato. Hoje, o olheiro que está lá, do São Paulo, do Palmeiras, do Grêmio, do Inter, do Santos, ele não pega mais um avião e viaja para ver o Alessandro jogar, para ver o dele jogar. Ele sabe que a Cultural TV está transmitindo. Opa, hoje tem jogo, vamos ver lá em Concórdia o que está acontecendo. E o pessoal que quer, de repente, ser boleiro não pensa nisso. Né? Eu fico imaginando se há tempos atrás tivesse transmissão um Luiz da vida, um Didio, um Johnny, um Tinho, um Neguinho, outros jogadores, o Gugel, próprios outros jogadores aí que a gente usa o nome, né? Tivesse tido essa oportunidade. Hoje essa gurizada tem, e tem que pensar nisso. Muitas vezes você está lá, não é porque você ficou no banco aquele dia que você não tem o teu valor na tua equipe. É que tu tem que saber respeitar uma hierarquia, saber respeitar e saber assim, ó, que o teu momento vai ser construído. E a oportunidade que tu está tendo hoje, muitos amigos teus que estão ali não tiveram, né? Exatamente. E não sei se você pensa nisso, né? Claro, você não tem a minha idade ainda, né? É que nem eu falo dos campeonatos veteranos dos anos 90 aí. A gente ia fazer transmissão lá, as comunidades ficavam contentes quando ia, uma vez por ano, e olhem lá, né? A rádio ia no lugar fazer a transmissão. Mas é bem legal. Deni, então, para nós encerrar aí a questão desse programa hoje, daqui a pouco o André volta aí para nós fazer o finalmente, que você fala aí desse campeonato interiorano, o próximo, e uma avaliação no final aí da sua equipe do Barra Bonita e deixar os seus cumprimentos aí para o pessoal que nos acompanha. Então, Marcelo, o que a gente vê, assim, ó, a gente procura, você estava falando da questão de equipe, de ter atleta, isso e aquilo, de como é que tá. Você vê o ano passado, a gente tinha a base do nosso time que nós tinha ficado bicampeão. A gente acabou perdendo vários atletas. A gente perdeu, começar aí pela defesa, a gente perdeu o Luan, perdeu o Alex, perdeu o próprio Boy, lembra que ele acabou machucando na final. A gente perdeu o Mano, de última hora ele acabou indo embora para a Itália. A gente perdeu o Mano, então, perdeu o Neguinho, perdeu o Dudu. A gente perdeu vários atletas. A gente acabou procurando dar uma renovada, que o objetivo é esse, pegar guri novo e tal. A gente pegou o próprio... O Mateuzinho é um jogador que deu super certo, ele encaixou no nosso time como uma luva, entendeu? Foi o cara que fez o nosso time jogar nos últimos jogos. Você vê que, claro, mérito de todos os outros, mas ele foi muito bem. Então a gente espera que o campeonato continue assim, na mesma fórmula de disputa. Óbvio que a gente vai aceitar a maneira que for feito o congresso técnico, mas a gente
espera que o campeonato continue nos mesmos parâmetros, forma de disputa, e a gente vai estar aí para disputar mais uma vez. Seja com os jogadores que a gente tiver, pegar mais algum, ou vamos ver como é que vai, mas o Barra Bonita não vai deixar de participar, com certeza vai estar montando uma equipe para tentar chegar pelo menos entre as 4 equipes finalistas aí. Dene, obrigado, satisfação em ter você aqui novamente e sucesso e até a próxima. Obrigado, Marcelo, obrigado, Beto, André, Davi, obrigado a vocês, um abraço também para o Alessandro aí, obrigado pela oportunidade mais uma vez, em nome de toda a equipe, a diretoria do Barra Bonita também, agradecer a todos vocês, parabenizar a qualidade das transmissões de vocês, sempre foi acima da média, ótima, pode ter certeza que sempre que vocês vierem em Barra Bonita, vocês vão se sentir em casa e a gente vai estar muito feliz que vocês estejam presentes lá. E parabéns a vocês pelo ano também que vocês fizeram de transmissões, sempre evoluindo, sempre procurando agregar algo melhor e melhorar a qualidade. Realmente, eu acho que o nível do campeonato hoje ele está do jeito que está, mas boa parte disso são méritos de vocês também, tá? Beleza, obrigado, Dene. Obrigado. Alessandro, avaliação também sua. E eu vou falar uma responsabilidade que vocês já têm, que a gente ouve, né? Na Série B, o pessoal, esse ano, o pessoal que está na Série B, as equipes, esse ano você tem que abrir o olho, o Caravaggio está aí, né? O Caravaggio, sempre. É aquela questão do respeito, por respeito mesmo, sabe, né? Então, como é que está aí? Você pode deixar as considerações finais sobre a equipe, sobre essa preparação e Caravaggio ano que vem na Série B. Bom, Marcelo, aproveitar também aqui o tempo, né? O André me sinalizou, falar um pouco do Concorde. Pode falar, isso aí. Já que vocês são... Aqui a gente tem muita visibilidade, né? O Beto Boscato aceitou também o convite, está dentro do conselho do Concorde para ajudar a equipe a crescer, né? E a gente precisa que mais pessoas, né, também venham para dentro do Galo, né? A gente sabe da dificuldade que é tocar o amador, você imagina tocar o profissional. Né? Então hoje o Concorde aí, graças a Deus, foi campeão da Copa Santa Catarina, né? Vai ter uma visibilidade maior ano que vem, né? Mas a gente precisa que a comunidade compre a ideia. A gente tem um campeonato do interior muito forte. Então você imagine se essas pessoas do interior ajudassem a nossa equipe da cidade, né? Então, como a gente comentou, esses guris jovens que estão talvez no interiorano, muitos deles daqui a pouco eles podem jogar no Galo. Sabe? Com certeza. Falou do Matheus, o goleiro, tem 16 anos ainda. Eu já falei até pro Marciano, falei, o Matheus tem poder de ir lá fazer um teste lá na base, ele tem poder de entrar. Daqui a pouco entra no Concórdia, daqui 2 anos ele está num time maior, vai para uma Chapecoense, vai para um Avaí, né? E com Criciúma, e aqui daqui a pouco alguém assiste a web e vê ele jogando, e daqui a pouco pinça, né? Então a gente tem que também fortalecer o Concorde. Né? Muitas vezes a gente vai nos jogos, 350 pessoas, é sempre os mesmos, né? Aí você vê na final 2.000 pessoas, né? Só na final, né? Então a gente precisa que a comunidade compre ideias, que se associe no clube, né? Que essa é a forma daqui a pouco do clube ter um planejamento mais longo, né? Hoje a gente conta aí, daqui a pouco, eu não sei o número exato, mas esses dias atrás estava com nem 400 sócios, né? Você imagina, se nós chegasse... Por uma cidade com 80 mil habitantes é pouco. É muito pouco. A gente precisaria no mínimo 2.000 sócios para você ter um planejamento, né, uma entrada de dinheiro para você planejar o futuro, né? Então a gente pede aí para que essas pessoas do interior que gostem, né, que venham no clube, né, se associem, vá assistir os jogos, né? Vocês transmitiram a Copa Galo, né? Vocês viram a visibilidade que vocês tiveram, né? Quantos inscritos vocês ganharam naquela Copa Galo? Times grandes vieram para a cidade, movimentaram muito a cidade, né? Esse ano, infelizmente, não foi possível fazer por problemas financeiros, né? Que um campeonato desse envolve muito dinheiro, né? Mas em si um time que talvez que entrou desacreditado no campeonato, foi campeão, vai representar o Concórdia numa Copa do Brasil a nível nacional, né? Vai trazer visibilidade para a comunidade, né? Como um todo. Então a gente pede, né, que quem queira entrar no clube para auxiliar, né, para ajudar, né? Hoje são muito poucas pessoas que auxiliam, né? Então é muito trabalho para poucas pessoas. Então pedir que a comunidade possa nos ajudar também na questão do Concórdia, né? A se associar é uma forma. Com certeza. É uma forma que já ajuda muito o clube, né? E falando um pouco do Caravaggio, Marcelo, acho que a gente tem que agradecer muito quem começou lá, né? Então, falar da família Pastre, né? Principalmente no Lauri Pastre, que foi a pessoa que começou, que criou toda aquela estrutura, que hoje é uma estrutura muito forte, né? E aí, em cima, atrás do Lauri, com certeza, várias pessoas vieram auxiliando. E se a gente falar o nome, talvez,
de algumas pessoas a gente vai acabar esquecendo, então são várias pessoas que construíram, né? E depois da retomada, falar muito do Marciano e do Neguinho, né? Foram os dois amigos aí que puxaram à frente e continuam puxando, né? Junto com as suas famílias, né? Acredito que muito do sucesso também vem porque eles quiseram voltar para o campeonato, então agradecer muito a eles, né? Parabenizar pelo empenho e assim, tem muita gente envolvida hoje, né? Então tem muitos guris lá que não jogam bola, mas que estão lá todo jogo auxiliando, né? Então a projeção para nós para o ano que vem é entrar forte, que nem tu comenta, né? Os times, quando a gente vai jogar, é incrível, mas as equipes se transformam para jogar contra o Caravaggio. É muito difícil jogar com as equipes, né? A gente teve um jogo aí da Copa Web contra o Gasperim, foi um jogo extremamente complicado. Então as equipes querem sempre, né? Como daqui a pouco vão querer jogar com o Barra Bonita e vão dizer, querem ganhar do Barra Bonita, né? E quando entra com o Caravaggio, querem ganhar do Caravaggio, né? Que a gente comentou, nós estávamos invicto, fomos jogar com o Lajeado Guilherme e o Lajeado Guilherme acabou derrubando nós, né? A invencibilidade. Então agradecer todo mundo, agradecer a esse ano que foi muito bom para o Caravaggio. Por um primeiro ano a gente entrou para ganhar o campeonato, mas talvez nos percalços a gente até talvez nem poderia ter subido, mas com o esforço de todo mundo a gente subiu forte, né? E agora para o ano que vem é tentar manter, a gente já tem a confirmação que a gente vai manter mais de 90% do time, fortalecer para que a gente possa fazer um grande campeonato ano que vem, né? Parabenizar vocês novamente, vocês sabem que a gente parabeniza vocês muito pelas transmissões, né? Isso dá uma visibilidade grande. E desejar aqui um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, né? Que a gente possa ter um ano com muita saúde, que é o que é mais importante para todo mundo, e agradecer o convite. Beleza, obrigado, Alessandro, sucesso para você e obrigado pela parceria da Rottweiler Seguros, da sua empresa. Pessoal para lá, eu sou suspeito de falar porque eu sou cliente há muitos anos, meu pai na realidade, né? Atendimento de vocês, show de bola, e obrigado pela essa parceria também, pelo apoio, Alessandro. E eu tô aqui com André Elias Krieger e vamos fazer o encerramento desse programa nessa noite, né, André? Muito bom, fazendo esse balanço do campeonato interiorano, né? Que bom a gente estar relembrando, né, Marcelo? E a gente poder trazer as histórias, os comentários, é importante disso, dessas pessoas que estão à frente dessas equipes, né? Exatamente. Tanto o dele lá do Barra Bonita, quanto o Esprícigo, né? Junto com as demais pessoas. A gente fala de uma... Quando você acaba falando de uma pessoa, às vezes a gente fala o nome de uma pessoa, mas na verdade a gente quer falar de um monte de pessoas. E a gente vai começar a falar de algumas pessoas, vai acabar esquecendo de algumas pessoas que também são importantes para essas comunidades. Mas parabéns ao Barra Bonita, tricampeão, né, do interior da Série A. Parabéns ao Guarani, campeão da Série B. Aí você fala parabéns ao Barra Bonita, o Caravaggio campeão da Série C, mas tu tem que enaltecer, né, os vice-campeões, né, o Linha Ouro, na Série A, Linha Ouro na Série B. A gente fala do feito do Barra Bonita. É o terceiro ano campeão, mas também é um feito pro Schiavini, que às vezes você não dá valor ao segundo lugar. Cara, mas é o terceiro ano que os caras estão lá disputando com o Barra Bonita. Então isso é importante, isso é valoroso, você tem que valorizar isso também. Como você tem que ressaltar, é o segundo ano que o Santo Antônio disputa o terceiro, fica em terceiro. Então teve uma alternância do ano passado, enfim, nos últimos 3 anos, né? Porque o Santo Antônio na primeira final do Barra Bonita não foi vice-campeão da Série B, né? Então são tudo algumas questões aí que envolvem, mas foi muito bom. Eu avalio como muito positivo o campeonato interiorano 2023-2024. Acredito que o 2025 seja um campeonato muito forte. Eu acho que deve ser só 25, né? Não vai chegar a ter 2 anos, né? Porque vai começar logo, acredito que no máximo em março, abril, no máximo o campeonato deva estar começando novamente, né? Mas eu acho que só tem a crescer. Porque isso provou, mais uma vez, que nós temos um dos melhores campeonatos do Brasil, amadores, e que envolve o número de pessoas e não deixa de ser um dos maiores eventos do município de Concórdia, né? Eu concordo contigo, André, e digo o seguinte, quizás seja Marcelo Pagnucelli, o diretor de esportes,
cara que tem uma história no futebol. Secretário, né? Secretário, é. Secretário. Secretário de esporte, seja ele. Mas o cara que tem uma história no esporte, no futebol, principalmente, eu sei que ele vai fazer um grande trabalho. E Acredito que na diretoria deve entrar o Pito, o Fábio Pellicer, que pessoas que já estavam lá, né? Junto, né? E conhecem muito Conhece bem o trabalho. interiorano, né? Eu só quero falar uma coisa, que é uma opinião particular minha. Para algumas pessoas, assim, às vezes... Cara, eu sei que o Beto queria ganhar esse ano. Teve a possibilidade. Não ganhou, mas nem por isso o Beto, né? Acabou o mundo, né, Beto? Perdeu, tranquilo, disputou o terceiro lugar. Gente, assim, ó, não tentem procurar chifre em cabeça de cavalo. Pela questão é o seguinte, o campeonato interiorano é um campeonato legal, um campeonato que movimenta. É aquele final de semana onde as comunidades vão ter aquele caixa, as pessoas vão lá. Quando a gente vai fazer transmissão, não que nós levamos, mas vai mais gente. O pessoal vai lá, vende o refri, vende o cachorro quente, vende o lanche, para entrar o lucro, para ser, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas começam a querer colocar pedras e percalços por qualquer coisinha, tem que pensar em quantas O comunidades... campeonato tem que progredir, não regredir. Não regredir, né? Ele tem que só progredir. Então, você regressar já é um sinal ruim, né? de Então, ruim. as pessoas têm que pensar no total, não só em um ponto ou outro. Pensar no total. Eu sei que as equipes do interiorano, elas têm essa visão de futuro, visão de um campeonato forte, seja ele na Série C, na Série B ou na Série A. Quem sabe uma divisão de acesso para... Né, porque não já teve, porque de repente pode ter de novo. Mas enfim, é como você falou. Você foi muito feliz na sua colocação e eu fecho contigo a minha participação aqui. O negócio não é regredir. Progredir. Beleza, Andrezão. Valeu, Marcelo. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores que estão com a gente nesse programa especial, né, de final de ano. A Fabete, né, a Fabete foi uma grande parceira durante o ano, cedeu o local, né, o seu auditório para a gente fazer a entrega dos troféus pelo segundo ano seguido. Ano passado, somente fizemos da Série A, esse ano das 3 divisões do Campeonato Interiorano e oxalá, o ano que vem estaremos aí de novo fazendo a entrega das 3 edições e tiver uma série de acesso, vamos fazer de acesso também. Tinto Filmes, né? Obrigado pela parceria do Davi e a equipe da Tinto Filmes que tiveram com a gente neste ano de 2023, 2024. Frigorífico Matei também, né? Grande Lírio, um abraço, obrigado. Final de ano chegando, Natal, Ano Novo. Carne tem que ser do Matei, não adianta. Tá? Para o seu churrasco ser legal, Matei é o local certo para você comprar a sua carne. Cantina Altas Horas, em Pumirim, atende toda a nossa região da Malc aqui, para a sua festa ser legal, Cantina Altas Horas, tá? Procure nas nossas redes sociais que você vai encontrar também contato da Cantina Altas Horas. Camaro Distribuidora de Pneus, um abraço ao Daniel Rota, toda a equipe da Camaro, um ótimo final de ano a todos vocês. A equipe da Cultural veste Luiz Anderson Jeans, né? Desde o nosso início, a Luiz Anderson Jeans veste a equipe da Cultural. Santa Terezinha Alimentos, o seu final de semana sem cuca da Santa Terezinha não tem, né? Não tem sabor, não adianta. Sabor gostoso de final de ano para você mesclar carne com doce, carne Frigorífico Matei, doce cucas da Santa Terezinha. E pode ser a simples ou pode ser a recheada. Santa Terezinha Alimentos. Moad, fábrica de móveis feitos com vidros, é parceiros aqui da Cultural TV. Um abraço, Marcelo. Valeu, Marcelo, mais uma vez. Em nome da direção do Gilberto Boscato, eu, André Elias Krieg, desejo para você mais uma vez uma ótima semana. Fique com Deus e nos encontramos no nosso próximo programa. Valeu, Davi Piaia, Deni Lorenzetti, também ao Alessandro Spirits, com um forte abraço e toda a nossa equipe de retaguarda também. Até a próxima oportunidade.